Recebi uma carta anônima no dia do meu noivado, e isso mudou tudo. O papel tinha a textura fria de um segredo bem guardado e o peso de uma sentença que eu não estava pronto para ler. O salão de festas do Jockey Club, em São Paulo, brilhava sob o lustre de cristal, um cenário impecável que eu levei meses para planejar. Estávamos cercados pelo tilintar de taças de champanhe e pelo murmúrio de aprovação da alta sociedade. Aos olhos de todos, eu e a Beatriz éramos o casal de ouro, o herdeiro de uma dinastia têxtil e a arquiteta prodígio, que transformou o minimalismo em status. Mas enquanto eu ajustava o nó da minha gravata no toalete, um garçom que eu nunca tinha visto me entregou um envelope pardo, sem remetente, apenas com o meu nome escrito em uma caligrafia angular e agressiva. Entregaram na recepção agora há pouco, Dr. Henrique, ele disse, sumindo antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. A curiosidade foi o meu primeiro erro. A leitura foi o meu desastre. Dentro do envelope, não havia um cartão de felicitações, mas uma fotografia Polaroid de baixa qualidade e uma folha de papel sulfite. A foto mostrava Beatriz em um café de beira de estrada, visivelmente grávida, segurando a mão de um homem cujo rosto estava borrado, mas cujas tatuagens no braço eu reconheceria em qualquer lugar. Era o meu irmão mais novo, Gustavo, que havia desaparecido para um retiro espiritual na Índia há 2 anos. O texto na carta era curto e cortante como o vidro quebrado. O herdeiro que você tanto espera já nasceu, Henrique, mas ele não carrega o seu sangue, e a Beatriz sabe exatamente onde o Gustavo o escondeu. O momento da virada foi um soco no estômago que me tirou o ar. Voltei para o salão, e a música de jazz parecia agora uma cacofonia insuportável. Beatriz estava no centro da roda, rindo com um anel de noivado de 3 quilates brilhando sob as luzes. Ela me viu e sorriu, aquele sorriso que sempre me pareceu um porto seguro, mas que agora eu via como uma fachada de gesso. A traição não era apenas carnal, era um projeto de vida construído sobre a minha herança e o meu nome, usando o meu próprio irmão como cúmplice silencioso. A tensão sexual que sempre existiu entre nós, aquela paixão visceral, agora parecia um mecanismo de controle. Henrique, você está pálido. O que aconteceu? Ela sussurrou ao se aproximar, tocando o meu braço com uma delicadeza que me deu náuseas. O Gustavo mandou lembranças, Beatriz, eu disse, a voz num tom de calma que escondia o abismo que se abria sob os meus pés. E o bebê também. A máscara dela não caiu. Ela se estilhaçou. O brilho nos olhos deu lugar a um pavor absoluto, e por um segundo, o silêncio entre nós foi mais alto que o brinde que o meu pai estava prestes a fazer no microfone. A humilhação pública estava a apenas uma frase de distância. Mas o segredo contido naquela carta era uma arma carregada que eu ainda não sabia se disparava contra ela ou contra a minha própria família. O brinde que deveria celebrar a nossa união tornou-se o prelúdio de uma guerra onde o amor era a primeira vítima. Edit 1. Descobri que o garçom que entregou a carta foi pago pelo meu próprio pai. Ele já sabia de tudo e queria ver se eu teria pulso firme para lidar com o escândalo ou se seria um fraco como o Gustavo. Edit 2. Beatriz tentou me puxar para um reservado, dizendo que foi um erro do passado e que o filho do Gustavo morreu no parto. A carta diz o contrário. Alguém está mentindo muito bem. Edit 3. Gustavo não está na Índia. Acabo de receber uma localização de GPS de um número desconhecido. Ele está em uma casa de campo a 40 minutos daqui. O rastro de poeira e o encontro com o fantasma do irmão. O motor da minha McLaren rugiu como um animal ferido quando deixei o pátio do Jockey Club, lançando cascalho contra os carros de luxo estacionados. O smoking apertava o meu peito como uma armadura medieval enquanto eu dirigia em direção à rodovia dos Bandeirantes, guiado apenas pelo ponto pulsante no GPS do meu celular. Deixei para trás a Beatriz, os convidados e a farsa de uma felicidade planejada. O mormaço da noite paulistana entrava pela janela, mas o suor que escorria pela minha nuca era frio. A imagem daquela Polaroid estava queimada na minha retina. A mulher que eu amava, grávida do homem que compartilhava o meu DNA e a minha maior rivalidade. A localização me levou a uma estrada de terra batida nos arredores de Jundiaí, onde o cheiro de eucalipto substituía o perfume francês do salão. No final de um corredor de árvores secas, uma casa de campo de estilo colonial, com as luzes apagadas, parecia uma tumba. Estacionei o carro e saí, o silêncio do interior sendo quebrado apenas pelo estalo do motor esfriando.
Antes que eu pudesse bater na porta pesada de madeira, ela se abriu. Gustavo não parecia o místico iluminado que as cartas enviadas da Índia sugeriam. Ele estava magro, com o olhar febril e as tatuagens que vi na foto agora expostas sob uma regata suja. Você demorou, Henrique. Achei que a champanhe do papai fosse te segurar lá por mais tempo, ele disse, com uma voz que misturava escárnio e uma melancolia profunda. Onde ele está, Gustavo? Perguntei, a voz num tom de ameaça que eu não precisei forçar. Onde está o filho que você e a Beatriz esconderam de mim enquanto eu pagava as suas buscas espirituais? O momento da virada forte não veio com uma agressão física, mas com o som de um choro abafado vindo do andar de cima. Gustavo se afastou da porta, permitindo que eu entrasse. O interior da casa era um caos de fraldas, mamadeiras e silêncio. No topo da escada, uma mulher que eu nunca tinha visto segurava uma criança de pouco mais de 1 ano. Mas não foi a mulher que me paralisou, foi o menino. Ele tinha os olhos da Beatriz e o queixo da nossa família. O segredo não era apenas uma traição, era um herdeiro vivo. Uma prova ambulante de que o império têxtil que eu administrava estava construído sobre uma base de mentiras genéticas. A Beatriz não queria o bebê, Henrique. Ela queria o status de ser sua esposa. Ela me convenceu de que o menino atrapalharia o futuro que vocês dois tinham desenhado. O plano era deixá-lo aqui comigo, sob o custo de uma mesada eterna vinda do seu bolso, sem que você nunca soubesse, Gustavo revelou sentando-se num sofá puído. Mas eu cansei de ser o fantasma. E quem te mandou a carta no jockey não fui eu. Foi o nosso pai. O soco no estômago foi duplo. Meu pai, o patriarca que sempre pregou a honra da família acima de tudo, estava manipulando as peças para testar a minha sanidade. Ele sabia da criança, sabia do envolvimento de Gustavo e deixou que eu me ajoelhasse diante de uma traidora em rede nacional apenas para ver como eu reagiria ao ser destruído. A tensão sexual e o amor que eu sentia pela Beatriz agora pareciam uma doença que eu precisava extirpar. Eu estava no centro de uma conspiração onde os laços de sangue eram usados como cordas de enforcamento. O som de um carro se aproximou da casa. Pelas frestas da janela, vi os faróis de um sedã preto. Beatriz saiu do veículo, ainda com o vestido de noivado, a barra de seda manchada de lama e o rosto transfigurado pelo desespero. Ela não viera para se explicar. Ela viera para silenciar a única prova que poderia destruir o seu futuro como futura dona do Império Têxtil. Edit 1. Descobri que a mulher que segurava o bebê é uma enfermeira contratada pelo meu pai para monitorar a criança. Ele tem filmagens de cada visita clandestina que a Beatriz fez aqui nos últimos meses. Edit 2. Gustavo me confessou que a Beatriz tentou convencê-lo a fugir com o menino para a Europa assim que o contrato de núpcias fosse assinado e o dinheiro transferido. Edit 3. O celular do Gustavo tocou. É o meu pai. Ele quer falar conosco os três em conferência. Ele diz que a reunião de diretoria começou. O confronto no altar de sombras e a verdade sobre o testamento de sangue. A porta da casa colonial bateu contra a parede com a força de um furacão e Beatriz irrompeu na sala. A seda do seu vestido de noiva, antes imaculada, estava rasgada na barra, e o mormaço da estrada havia transformado o seu penteado perfeito em um emaranhado selvagem. Ela parou no centro do cômodo, o olhar saltando de mim para Gustavo e finalmente para a criança no topo da escada. Não havia arrependimento em sua face, apenas o cálculo frio de uma jogadora que viu as suas cartas serem expostas antes da hora. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo som metálico do meu pai na linha do viva-voz do celular de Gustavo. Vejo que a família está finalmente reunida. A voz do meu pai ecoou, gélida e destituída de qualquer emoção paternal. Henrique, você sempre foi o meu melhor estrategista, mas a Beatriz, ela é a minha melhor criação. O momento da virada forte veio como uma descarga elétrica. Beatriz não recuou. Ela caminhou até o sofá e sentou-se com uma elegância que me deu náuseas. Henrique, pare de olhar para o Gustavo com esse ódio, ela disse, a voz subitamente firme. O Gustavo nunca foi meu amante. Ele foi apenas o zelador do segredo do seu pai. O meu mundo, que já estava em estilhaços, dissolveu-se por completo. Olhei para o meu irmão e vi a vergonha estampada no seu rosto magro. Gustavo não era o pai daquela criança. Ele aceitara o exílio na Índia e o papel de vilão porque o nosso pai o comprara para esconder a verdade mais sórdida da dinastia. O menino no topo da escada era fruto de um caso do meu próprio pai com a Beatriz, iniciado meses antes de ele me sugerir
que ela seria a esposa ideal para consolidar o império. O noivado não era uma união de amor, nem mesmo de negócios. Era uma operação de lavagem de herança. O meu pai precisava de um nome legítimo para o seu filho bastardo, e ele escolheu o meu para ser o escudo legal. O testamento, Henrique. O meu pai continuou pelo telefone. A cláusula de sucessão exige que o herdeiro direto tenha um filho homem para assumir o controle total do grupo têxtil. Eu sou velho e o tempo não perdoa. Beatriz me deu o que a sua mãe nunca conseguiu. Um sucessor com o meu vigor. Você e ela se casariam, você registraria o menino como seu, e a linhagem estaria protegida. A humilhação pública do Jockey Club agora parecia um presente comparada àquela obscenidade. Eu fora escolhido para ser o pai de aluguel do meu próprio irmão biológico, enquanto a mulher que eu amava, ou a imagem que eu criei dela, dividia a cama e os planos de poder com o patriarca. Beatriz olhou para mim e, pela primeira vez, vi a tensão sexual que outrora nos unia ser substituída por um desprezo mútuo e letal. Eu fiz o que precisava ser feito para garantir que eu nunca mais voltaria para a miséria de onde vim, Henrique. Beatriz disparou, levantando-se e caminhando até a escada para pegar a criança. Seu pai me ofereceu o mundo. Você me ofereceu apenas um sobrenome e uma rotina previsível. O plano ainda pode funcionar. Case-se comigo amanhã, aceite o menino e o império será seu por direito. Ou recuse, e eu farei com que o Gustavo seja preso por sequestro e você saia dessa história sem um centavo e com o nome na lama. Eu estava no centro de um triângulo de traição. Meu pai no telefone, o mestre dos fantoches, Gustavo, o irmão quebrado que aceitou as migalhas, e Beatriz, a noiva que carregava o herdeiro do meu próprio carrasco nos braços. O jazz do Jockey Club tinha dado lugar ao som do vento batendo nas janelas da casa colonial. E o brinde que azedou agora era um cálice de veneno que eu teria que decidir se bebia ou se usava para incendiar tudo o que restava. Edite 1. Descobri que a Beatriz tem uma gravação do meu pai admitindo a coação. Ela não é apenas uma cúmplice. Ela está jogando os dois lados para garantir que, não importa quem caia, ela saia com a guarda da criança e a fortuna. Edit 2. Gustavo me entregou uma chave de um cofre no centro de São Paulo. Ele diz que lá estão as provas de que o nosso pai desviou milhões do fundo de previdência dos funcionários para pagar o silêncio da clínica onde o menino nasceu. Edit 3. O celular do meu pai ficou mudo por um segundo. Ouvi o som de sirenes ao fundo na casa dele. Parece que alguém mais recebeu uma carta anônima esta noite. O cofre de gelo e a emboscada na Avenida Paulista existem verdades que não servem para libertar. Servem apenas para garantir que a sua cela seja um pouco mais luxuosa que a do seu vizinho. A chave que Gustavo me entregou queimava no bolso do meu smoking, enquanto eu acelerava de volta para a capital. Deixei a casa colonial em Jundiaí para trás com o choro do meu irmão, ou melhor, do meu filho por contrato, ecoando nos meus ouvidos. No banco do passageiro, a Polaroid agora parecia o rascunho de uma tragédia grega encenada por contadores e advogados. A estratégia era simples e desesperada. Eu tinha 40 minutos para chegar ao prédio comercial na Avenida Paulista, abrir o cofre e usar o desvio de dinheiro do fundo de previdência como alavanca para aniquilar o meu pai antes que o sol nascesse. O centro de São Paulo estava deserto, uma selva de concreto sob a garoa fina. O prédio de espelhos escuros onde ficava o escritório de advocacia da família parecia um monólito de indiferença. Subi pelo elevador de serviço, o coração batendo no ritmo da minha própria ruína. Quando a porta se abriu no 42º andar, o silêncio era absoluto. Fui até o painel atrás da estante de carvalho e inseri a chave. O clique metálico do cofre foi o som mais satisfatório da minha vida, até que a luz da sala se acendeu de forma abrupta. Você sempre foi previsível, Henrique. O filho virtuoso que busca a justiça quando se sente ferido. A voz de Beatriz veio do canto da sala. Ela estava sentada na minha cadeira de couro, ainda com os restos da maquiagem do noivado, mas segurando algo que não era um buquê. Ela tinha um gravador e um envelope azul, o símbolo das comunicações internas da Polícia Federal. O momento da virada forte foi o sorriso de triunfo que ela exibiu enquanto eu segurava os documentos do desvio de dinheiro. Você acha que o Gustavo te deu essa chave por lealdade? Ela perguntou, levantando-se com uma calma que me gelou a espinha. O seu pai pagou a dívida de jogo dele em Macau em troca desse movimento. Assim que você tocasse nesses papéis, o sistema de segurança dispararia um alerta de furto qualificado e fraude corporativa em seu nome.
Eu não estou aqui para te ajudar, Henrique. Eu estou aqui para testemunhar a sua queda. Beatriz revelou a sua jogada final. Ela já tinha entregue o meu pai para as autoridades semanas atrás, sob um acordo de delação premiada que garantia a ela a custódia do menino e a gestão de um fundo fiduciário inalienável. Ela não era mais a noiva, nem a amante do patriarca. Ela era a nova controladora do grupo, e eu era apenas o bode expiatório perfeito para os desvios do fundo de previdência. O plano do meu pai de me usar como pai de aluguel fora substituído pelo plano dela de me usar como detento. Se você sair por aquela porta com esses papéis, as câmeras registrarão o herdeiro legítimo roubando as provas do crime do pai para se beneficiar. Ela sussurrou, aproximando-se tanto que eu podia sentir o cheiro do champanhe que tomamos no Jockey. Mas, se você queimar tudo agora e aceitar o cargo de fachada que eu vou te oferecer, o escândalo morre com seu pai na cadeia. Som de passos pesados eram ouvidos no corredor. A segurança do prédio ou a polícia? Eu olhei para o cofre aberto, para a mulher que transformou o meu amor em uma arma de destruição em massa, e percebi que a chantagem do meu pai era amadora perto do que a Beatriz tinha construído. O preço do silêncio não era o meu nome. Era a minha alma servindo a uma rainha que eu mesmo ajudei a coroar. Edite 1. Descobri que as sirenes que ouvi no telefone do meu pai eram reais. Ele foi preso por corrupção ativa às 3 da manhã. A Beatriz armou o flagrante enquanto eu estava na estrada. Edite 2. O envelope azul que ela segura contém uma confissão assinada pelo Gustavo, afirmando que eu o obriguei a esconder a criança sob ameaça de morte. A traição do meu irmão foi total. Edite 3. Tenho 10 segundos antes da porta ser derrubada. O isqueiro está na minha mão esquerda e os documentos na direita. A farsa ou a cela? O veredito das cinzas e o último brinde à solidão. No fim, o império não caiu por causa de uma guerra externa, mas porque os seus alicerces eram feitos de ossos de família e promessas de vidro. O isqueiro Zippo estalou no silêncio da sala, a chama dançando nos olhos de Beatriz como um reflexo de um incêndio antigo. Os passos no corredor estavam a poucos metros. Eu olhei para os documentos que comprovavam o crime do meu pai, e que agora serviam como a minha própria forca, e para a mulher que, com um sorriso de porcelana, aguardava a minha rendição. O plano dela era perfeito. Eu seria o gestor fantoche sob o chicote dela, ou o detento que limpava o caminho para o seu reinado absoluto. Mas Beatriz cometeu um único erro estratégico. Ela acreditou que eu ainda tinha algo a perder. O momento da virada forte não foi a destruição dos papéis, mas o modo como eu os entreguei a ela. Aproximei-me, o calor da chama entre nós, e sussurrei. Você esqueceu de um detalhe no dossiê, Beatriz. O Gustavo não é o único que sabe guardar segredos em troca de uma saída de emergência. Enquanto a porta da sala era arrombada pelos agentes da Polícia Federal, eu não queimei os documentos da Previdência. Eu acionei o comando de envio de um e-mail programado que estava pendente no meu celular. A carta anônima original, aquela que recebi no Jockey Club, não fora enviada pelo meu pai, nem pelo Gustavo. Eu sabia disso desde o momento em que vi a caligrafia. Quem a enviou fora a própria Beatriz, meses atrás, como um teste de estresse para ver se eu seria um aliado útil ou um obstáculo a ser removido. Ela queria que eu descobrisse a verdade para que eu mesmo destruísse o meu pai, poupando-a de sujar as mãos. Henrique, o que você fez? Ela perguntou, a voz perdendo a compostura enquanto os agentes invadiam a sala e nos cercavam. Eu aceitei a farsa, Beatriz, mas não a sua, respondi enquanto era algemado. O e-mail que acabou de ser enviado para a Receita Federal e para a imprensa internacional contém as provas de que o fundo fiduciário que você criou para o menino foi abastecido com dinheiro de lavagem de capitais que você mesma operou para o meu pai. Se eu caio por furto, você cai por crime contra o sistema financeiro nacional. A humilhação de Beatriz foi silenciosa e absoluta. A nova controladora do grupo, a arquiteta do destino alheio, viu o seu castelo de cartas desmoronar no exato momento em que sentou no trono. O Império Têxtil foi colocado sob intervenção judicial naquela mesma madrugada. Meu pai, preso em sua mansão. Gustavo, foragido com uma conta bancária congelada. E Beatriz, levada sob custódia, ainda vestindo os restos de seda da sua ambição. Eu estava em uma cela fria, olhando para a pequena janela quadrada que dava para o céu cinzento de São Paulo. Ironicamente, aquela foi a primeira noite em 2 anos que eu dormi em paz. O veredito não foi sobre quem ficou com a fortuna, mas sobre quem sobrou no fim do jogo. O menino, meu irmão, meu filho,
O peão inocente dessa guerra foi levado para um abrigo estatal até que o Estado decidisse o seu destino, longe da toxicidade do sangue da nossa linhagem. Eu perdi o nome, perdi a fortuna e perdi a mulher que amava. Mas ao olhar para as minhas mãos sem o anel de noivado, percebi que, pela primeira vez na vida, elas não carregavam o peso de ninguém além de mim mesmo. O brinde no Jockey Club fora o prelúdio do fim, e o silêncio do cárcere era, enfim, a minha liberdade. Edit 1. O grupo têxtil foi liquidado para pagar as dívidas com os funcionários. O nome da nossa família agora é sinônimo de um dos maiores escândalos corporativos da década. Edit 2. Beatriz está tentando um acordo de colaboração premiada, mas os promotores têm provas de que ela foi a mentora intelectual de várias fraudes. Ela não terá a saída de luxo que planejou. Edit 3. Recebi uma foto hoje através do meu advogado. É do menino. Ele foi adotado por uma família de professores no interior. Ele sorri. Pela primeira vez, alguém da minha linhagem parece genuinamente feliz.